Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Não é a primeira vez que ouvimos o nome de Frei Gilson associado a polêmicas. E, sinceramente, isso já não surpreende. Estamos vivendo tempos difíceis, onde quem se levanta para defender a fé católica e os valores do Evangelho acaba se tornando alvo de ataques. Frei Gilson é um exemplo claro disso. Bloquearam suas redes sociais durante a Quaresma de São Miguel, ex-freiras surgiram tentando desmoralizá-lo. E agora ele aparece citado em investigações da Polícia Federal junto com o padre José Eduardo, sob uma acusação que muitos, como eu, acreditam ter claras motivações ideológicas. Como católica, eu vejo isso como mais do que uma coincidência, é uma tentativa de silenciar aqueles que ousam manter-se firmes na doutrina. Frei Gilson tem sido uma voz que inspira e fortalece os fiéis, e isso incomoda muita gente. Não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Essas perseguições não são apenas contra ele, mas contra todos nós que acreditamos na liberdade de expressar e viver nossa fé. A situação começou a ganhar ainda mais destaque quando o nome de Frei Gilson foi mencionado em um relatório da Polícia Federal, ligado às acusações contra o padre José Eduardo. Segundo o relatório, o padre teria compartilhado uma mensagem pedindo orações específicas para que as Forças Armadas intercedessem politicamente. A mensagem foi enviada diretamente a Frei Gilson, sugerindo que ele também a repassasse. Como católica, me pergunto, desde quando incentivar a oração é algo condenável? É claro que a oração tem um peso espiritual profundo, mas dizer que isso é uma trama golpista parece uma distorção absurda. Frei Gilson, até agora, não comentou o caso, e isso é compreensível. Qualquer palavra dele será usada como munição, independentemente de sua intenção. Pessoalmente, vejo isso como mais uma tentativa de desviar o foco da verdadeira questão, o desconforto que líderes como Frei Gilson e Padre José Eduardo causam por sua firmeza na fé e defesa da doutrina. Quando alguém utiliza a força da oração para mobilizar os fiéis, isso não deveria ser visto como ameaça, mas como expressão de confiança em Deus. E o silêncio de Frei Gilson não é omissão, mas, talvez, sabedoria. Ele sabe que é preciso prudência em tempos como este. E nós? Estamos atentos ao que isso representa para a Igreja e para a nossa liberdade de fé? Depois que o relatório da Polícia Federal veio à tona, as redes sociais se tornaram um campo de batalha. De um lado, críticos acusando Frei Gilson e Padre José Eduardo de usarem a fé para fins políticos. Do outro, fiéis defendendo-os como vítimas de uma perseguição clara contra aqueles que não têm medo de pregar a verdade. Sinceramente, é impossível não enxergar o padrão aqui. Frei Gilson tem sido atacado há tempos, desde bloqueios inexplicáveis em suas redes até campanhas difamatórias de pessoas que, muitas vezes, sequer conhecem a profundidade do seu trabalho espiritual. E agora, associar o nome dele a algo tão grave parece ser uma tentativa desesperada de desacreditá-lo. Como católica, fico pensando, será que as pessoas não percebem que isso é maior do que apenas Frei Gilson? Estamos falando de uma luta espiritual que visa calar não só um líder religioso, mas toda uma geração de católicos que estão voltando à fé verdadeira, à oração e à vida sacramental. E o mais triste é que muitos se deixam levar por narrativas que não foram sequer provadas. Basta uma acusação e, de repente, a reputação de alguém é jogada ao chão. Mas aqui entra um ponto importante: nós, como cristãos, precisamos discernir o que é verdade e o que é manipulação. Não podemos deixar que essas polêmicas abalem nossa fé e confiança nos líderes que Deus nos deu. E você, já refletiu sobre como esses ataques frequentes têm um objetivo maior? É hora de nos unirmos em oração e vigilância. Quando analisamos tudo isso com calma, percebemos que o caso vai muito além de uma simples citação em um relatório da Polícia Federal.
Frei Gilson tem se tornado uma das figuras mais influentes dentro da Igreja Católica no Brasil, especialmente entre os jovens. Ele prega com coragem, promove uma espiritualidade profunda e atrai cada vez mais pessoas para a fé autêntica. E isso incomoda. Na minha opinião, o nome de Frei Gilson aparece nessas polêmicas porque ele representa algo que está em falta, uma liderança católica forte e fiel à doutrina. Em tempos em que o relativismo moral e as ideologias tentam invadir até mesmo os espaços sagrados, líderes como ele se destacam por dizerem não. Não ao mundo, não às distorções, e sim a Cristo. Agora, diante desse caso, é impossível não perceber um padrão. Por que será que aqueles que defendem a verdade da fé católica são sempre os primeiros a serem atacados? Não podemos esquecer, a perseguição sempre foi parte da caminhada cristã. E Frei Gilson não é o primeiro, nem será o último, a enfrentar essas provações. O que isso significa para nós, fiéis? Para mim, é um chamado claro à vigilância espiritual. Essas perseguições são um reflexo da batalha que acontece no plano espiritual. É por isso que precisamos continuar firmes, rezando por Frei Gilson e por todos os sacerdotes que têm a coragem de defender a Igreja. Afinal, se eles estão sendo atacados, é porque estão no caminho certo. E você, já refletiu sobre o que esses ataques significam para a Igreja como um todo? Chegamos ao ponto central dessa história. O caso envolvendo Frei Gilson e Padre José Eduardo não é apenas sobre eles, mas sobre o que eles representam, a fidelidade à Igreja, a doutrina e a missão de formar fiéis comprometidos com a verdade. A questão aqui não é apenas política ou jurídica, mas profundamente espiritual. Na minha visão, tudo isso evidencia algo que muitos preferem ignorar: estamos vivendo tempos de combate espiritual intenso. Líderes como Frei Gilson incomodam porque resgatam a essência da fé católica, algo que contraria o relativismo que quer dominar não só o mundo, mas até setores dentro da Igreja. O que está em jogo aqui é muito mais do que o nome de Frei Gilson ou Padre José Eduardo. É a liberdade de viver a nossa fé sem sermos silenciados ou perseguidos. Pessoalmente, acredito que o silêncio de Frei Gilson até agora é um exemplo de sabedoria. Ele sabe que as acusações infundadas perdem força com o tempo, especialmente quando enfrentadas com oração e paciência. Isso nos ensina que, diante das tribulações, não devemos agir impulsivamente, mas confiar que Deus é justo e que a verdade sempre prevalecerá. Mas como nós, fiéis, podemos reagir? Não podemos ser apenas espectadores dessa luta. Devemos nos unir em oração por Frei Gilson e todos os sacerdotes perseguidos, pedindo a Deus que os fortaleça. Ao mesmo tempo, precisamos estar vigilantes, atentos às narrativas que tentam confundir os fiéis e enfraquecer a Igreja. O caso de Frei Gilson é mais do que uma notícia, é um chamado para nós, católicos, refletirmos sobre o momento em que estamos vivendo. A Igreja sempre enfrentou perseguições, mas a intensidade dos ataques contra aqueles que defendem a fé de forma autêntica parece estar crescendo. E isso nos desafia: vamos nos calar ou vamos agir? Na minha opinião, precisamos tomar duas atitudes essenciais. Primeiro, fortalecer nossa vida de oração. Frei Gilson sempre nos ensinou que a oração é nossa maior arma espiritual, e agora, mais do que nunca, ele precisa das nossas orações para enfrentar essa batalha. Segundo, precisamos defender publicamente aqueles que são atacados injustamente por viverem sua vocação. Silenciar diante de injustiças é permitir que elas se multipliquem. Mas, acima de tudo, lembremos que a verdade sempre prevalece.